interessante a gente ver que as mulheres do PT são as mulheres que realmente fizeram a transformação da vida das mulheres nos municípios, no estado e no país, né? Sem dúvida. É um orgulho pra gente, né? Sem dúvida. Só temos você como deputado estadual, né? E depois de tanto tempo, né? A primeira deputada estadual do PT. Bom, Zoni, a gente estava aqui conversando um pouquinho sobre a sua história na educação, mas eu queria saber um pouquinho de você. Como que você começou na política? Eu considero esse começo quando eu fui fazer mestrado, eu fiz na PUC de São Paulo, que era assim considerado um reduto, sabe, de progressistas, de pessoas de esquerda. Minha trajetória, ela tem como divisão o antes da PUC, né, do mestrado, e depois. Assim, de repente, eu tive aquele desvelamento, como chama Paulo Freire. A gente teve uma visão diferente, né, de mundo. Aí é que eu comecei a me preocupar com questões de gênero, né, e com questões políticas mesmo. Em 1980, quando o PT foi fundado, eu estava em São Paulo, né. Eu não fui nas reuniões lá as da fundação mesmo, infelizmente, mas eu fui em reuniões preparatórias de discussão, sabe? Então a gente participava assim, de discussões. Até então a gente não se preocupava com a questão política. E aí, voltando para Dourados, né, trabalhava na universidade, né, eu já era o FMS, né, a gente começou a participar de encontros, aí já do movimento de mulheres, movimento de fé política, e tudo isso foi colaborando, né, para que a gente visse as coisas do mundo de uma forma diferente. Mas eu só me filiei ao PT em 1987, eu e o Laerte, porque em 88 ele foi candidato a prefeito. E aí que eu considero que começou minha atividade político-partidária, de fato. Como é que foi a construção, assim, a participação e a organização das mulheres aqui em Dourados? Porque eu sei que você tem uma participação muito grande, né, com a irmã Zandira, nesse processo. Na realidade, ele nasceu fora do PT mesmo. Foi através do movimento popular de mulheres, que era o trabalho que a irmã Jandira, né, liderava junto com outras companheiras, a irmã Olga, várias lideranças de bairros, né. Elas se reuniam já bem antes, né, de serem filiadas do PT, discutindo questões das mulheres, dando cursos, né. Começamos a discutir dentro do PT de criar um núcleo. Então, criamos o núcleo de mulheres do PT, para poder ter uma representante na executiva, né? Nós estamos falando de Dourados, mas quando a gente olha para o estado, a gente ainda tem outras mulheres fundamentais, né? A Dorcelina de Mundo Novo, eu acho assim que ela teve um papel muito importante. Ela foi assim alguém que preparou o terreno, Uhum. que era uma lutadora. O Laerte conviveu muito com ela, então eu preciso lembrar da dona Gilda, né? Da A Gilda, né? Gilda. A Gilda que criou a primeira coordenadoria de política para as mulheres no estado. Então, o Mato Grosso do Sul foi o primeiro a implantar uma coordenadoria, um órgão, vamos chamar assim, para pensar política para as mulheres, para planejar, né, para executar. E Dourados, né, a gente tem orgulho de dizer isso, no estado foi a primeira que também criou um órgão para pensar política para as mulheres e planejar. Você nunca pensou em se candidatar? Não, porque eu assumi um papel de ficar nos bastidores. Eu participei de quase todas as gestões do PT, eu estava junto da coordenação o pessoal fala, e daí, Zonir, você vai para a caminhada? Eu falo, não, eu já fiz muitas caminhadas, não aguento mais. Quais foram esses avanços? A participação das mulheres do PT na política? Nós tivemos poucos, né, infelizmente. Por exemplo, só temos você como deputado estadual, né, e depois de tanto tempo, né, a primeira deputada estadual do PT. Então, houve candidatas, mas infelizmente a gente não conseguia eleger. Vereadoras, quando se tem uma, duas do PT, só a Margarida até agora do PT. Então, e não só do PT, da esquerda, né? Nem da esquerda nós temos, né? Então, é muito ruim isso, porque o movimento não avança.
Mas, Zunir, por que é importante votar numa mulher do PT? Por tudo isso que nós dissemos, para podermos avançar nas políticas públicas para as mulheres, para que a gente realmente mude essa sociedade. Nós não vamos acabar com o machismo, com a misoginia, né, com as questões, né, de gênero em geral, se não houver alguém discutindo. E eu acho que a mulher, ela assume mais esse papel. Não vou dizer que não haja homens que não discutam. Eu acho que os homens de esquerda, eles fazem essa discussão, eles têm essa clareza. Mas acho que a mulher, ela pega como um compromisso, não só por ela, mas pelas suas companheiras. Então, por isso que eu acho que é importante. Nós temos que ter mais mulheres na política. Infelizmente, as mulheres que não são de esquerda, elas não assumem compromissos com as mulheres. Trabalho muito com a questão do assistencialismo na assistência social, na saúde, mas compromisso mesmo de luta a gente não vê. Sim. Por exemplo, eu ouvi ontem no debate, né, a candidata dizer: então, porque nós precisamos pensar nas mulheres, porque as mulheres ficam em casa, cuidando da casa, preparando, né, as coisas, porque quando o seu marido chegar, o que traz o sustento, está trabalhando pelo sustento da família, né, e tem que estar tudo preparado. Quer dizer, assim o papel da mulher é só como dona de casa, só como mãe. É como pensa a mulher da direita, então, né? Não tem a mulher na política, a mulher também é sustento, né? A mulher também é chefe de família. Agora, bora colocar mais mulheres na política, né, Zunir? Vamos lá, né? Olá, pessoal, vamos eleger uma mulher. Zunir, muito obrigada. Obrigada por essa entrevista, mas obrigada pela luta. E me emociona falar disso, porque a gente sabe que essa luta é uma luta árdua, não foi fácil. E ainda... Continua, né? Continua. Mas nós vamos vencer. Não tem como a gente sair fora. Foi muito bom tê-la recebido. Espero vê-la mais vezes e conversar com você mais vezes. Tomar mais café. Tomar mais café.